Boa tarde, Vaguinho Dias, Vinícius Krieger, da Univale FM Rádio Web Catarina. Vaguinho, para este próximo confronto, você contará com algumas novidades. Pela primeira vez, você vai ter à disposição o goleiro Rafael Martins. Além disso, o Alex Gonçalves, que foi titular durante bastante tempo, retornou no último jogo, atuou por alguns minutos. Agora, com mais uma semana de preparação, pode também iniciar entre os titulares. E uma novidade, algo ruim, que é o caso do Rodolfo Potiguar, que estará suspenso para este jogo contra a equipe do Guarani. Apesar de apenas um treino até o momento, desde a vitória diante da equipe do Barra, você já pensa em alguma dessas substituições por opção técnica, como o goleiro e o Alex Gonçalves? E o caso do Potiguar, já tem algum nome ideal para podê-lo substituir? Boa tarde. Boa tarde, Cleber. Você quer que eu fale tudo para o adversário mesmo, né? Conta tudo que vai fazer, né? O Potiguar não vai jogar, nós estamos pensando ainda, não fiz nenhum treino aberto, não fizemos nenhum treino tático, hoje vai ser o primeiro que nós vamos fazer técnico. Então nós vamos ver como é que está a reação do Alex, né? Como é que veio, ele treinou muito pouco semana passada, mas eu acredito que eu vou manter ainda o Luan. Eu acho que o Alex tem que ir ganhando agora mais ritmo, né? Para ele entrar na forma ideal. Ele é uma pessoa grande, uma pessoa que realmente ele requer aí esse estado, principalmente físico dele. Então o Alex, ele tem mais uma semana de treino agora, acredito que depois ele deva voltar naturalmente como é. E o Rafael, o goleiro, a mesma coisa. Ele também, essas 2, 3 semanas que ele está conosco, ele nunca esteve no bid. Então era uma pessoa que, muitas das vezes, ele estava treinando, mas ainda não sabia. Então o Anderson ainda devo dar continuidade, mas o Rafael é uma pessoa que já está, pela maneira dos treinamentos, adquirindo uma confiança grande. Então, nesse momento, devo permanecer com o Anderson, devo permanecer com o Luan. Só vamos ver realmente quem que vai entrar no lugar do Rodolfo. Vaguinho, boa tarde. Professor Ingo, esporte campeão Band FM. O Vaguinho, tu empata com o São José na primeira fase, empata com o Joinville e vence a equipe do Barra. São equipes que estão à frente do Marcílio Dias. Já é um sinal neste momento que o Marcílio está pronto para mudar de face? Boa pergunta, Ingo. Eu penso igual, tá? Foi isso que eu falei na minha preleção antes do jogo. A maneira que nós estamos jogando é a maneira que nós devemos jogar agora esses jogos finais, que a equipe está ficando quase pronta. Eu acho que ainda faltam alguns detalhes a serem definidos, mas não por nós, por eles. Eles mesmos terem uma confiança maior ainda, uma aceitação maior, a maneira que nós jogamos, e principalmente, assim, mais assertivo. Eu disse a eles que o ataque, principalmente, tem que ser mais eficiente. Nós estamos tendo muitas oportunidades. E muitas delas, assim, com chances de gol, e nós não estamos desperdiçando. Ou é no último passe, ou é numa situação de conclusão. Precisa ser mais assertivo. Nós estamos tendo muitas bolas paradas também, e nós não estamos aproveitando como se deve. Nós tivemos, no meu modo de ver, uma grande cabeceada do Milani no início do primeiro tempo. Gostei demais. Então é aquele tipo que eu quero, que a gente ataque a bola, que a gente chegue com mais assertivo na disputa. Então agora esses treinamentos, inclusive hoje vai ser somente isso. Então nós estamos agora intensificando essa maneira de atuar, acho que eles já pegaram, a maneira agora de ser assertivo principalmente nas intenções nossas. Eu acho que o setor defensivo, assim, ele não vem sofrendo nenhuma pressão de nenhum adversário, mas nós sofremos alguns gols que eu digo a eles a todo instante. São gols evitáveis, são situações que nós temos que estar muito mais atento, muito mais concentrado. Principalmente o Anderson, é uma peça fundamental ali atrás e não pode falhar, não pode achar, não pode estar mal colocado. Situações que, assim, nós estamos sendo muito pouco agredidos, mas quando vai, chega. E aconteceu isso nesse jogo. No primeiro tempo ele fez uma defesa excepcional. Então, eu acho que nós estamos, assim, chegando no momento ideal, mas esses jogos são os melhores para que a gente possa entender que fase que nós estamos. Está sendo bom. Boa tarde, professor Guilherme Vedana, Jovem Pan News e Stock Sports. Primeiro, parabenizá-lo pelos 90 jogos no comando da equipe. E como avaliar o desempenho diante o Barra e já também projetar o duelo contra o Guarani de Bagé? Obrigado. É uma marca assim, muito boa para hoje em dia. É muito difícil, às vezes, alcançar uma marca dessa. Por mais que seja em várias situações, eu já falei na minha entrevista anterior, sempre foram muito próximos. Então é como se eu sempre não tivesse quase saído. Sempre foram muito assim... Sai e volta daqui 6 meses, sai e volta daqui, talvez que o máximo que eu demorei, acho que foi 1 ano e meio, 1 ano. Então são situações que eu gosto demais de trabalhar aqui e 90 jogos realmente me deixa assim longeado. Em relação à tua pergunta, a avaliação ela é boa, né, cara?
Nós ganhamos do líder, nós ganhamos de um Barra, nós ganhamos de uma equipe que estava 6 jogos invictos, nós ganhamos de um ataque que é muito efetivo e eles não conseguiram fazer gol em nós. Nós vazamos uma defesa também que ela prioriza bastante. Então a minha avaliação é muito positiva para os atletas, foi o que eu disse ontem. Eu acho que o caminho é esse e tem que gostar e entender de que maneira nós estamos hoje e da sequência. É o que eu mais quero, que eles dêem sequência. Boa tarde, professor Eliel Souza, Stock Sport e Jovem Pan News. Um jogo muito importante no domingo. O Marcílio tem a probabilidade de abrir 7 pontos de diferença do quinto colocado, que é o próprio Guarani. Qual a postura esperada do time? É vencer ou vencer? Nós vamos jogar como a gente joga sempre, é pra frente, né, cara? É tentando fazer a vitória desde o primeiro minuto, ainda mais dentro de casa. No meu modo de ver, acredito que nós devemos ter aí talvez um dos melhores públicos até o momento, é o que eu espero, gostaria de ver. Domingo, 4 horas da tarde, é um jogo decisivo. Se nós empatarmos, já estamos classificados, mas nós queremos ganhar. Nós vamos jogar para vencer, nós vamos jogar para somar um número de pontos possíveis. Se classificarmos em quarto, ótimo. Mas se puder uma classificação melhor, é o que eu almejo. Então, nós vamos fazer de tudo para vencer essa partida. Vaguinho Dias, tem como você atualizar a situação clínica de alguns dos jogadores que estavam no departamento médico? No caso, o Marquinhos, né, que foi no último jogo, e quem acabou sendo substituído no intervalo, que foi o caso do Levi. Esses 2 jogadores, o Marquinhos e o Levi, atualizar a situação deles. Marquinhos fez o primeiro treinamento conosco ontem. Nós fizemos simplesmente um treinamento de campo ali atrás, campo reduzido, para os jogadores que não atuaram muito, e ele participou bem, sem dor nenhuma. E o Levi também participou, treinou bem, treinou em ordem, então acredito que os dois sem problema já para o jogo. Vaguinho, eu queria que tu falasse da sinergia do torcedor, que no jogo contra o Barra houve momentos de pressão do Barra no 1-0, mas em momento algum, e é raro a gente que acompanha o Marcílio Dias ver isso, em momento algum o torcedor se manifestou por substituições ou vaiou o jogador em campo. Então foi um dos raros momentos que essa sinergia vem acontecendo dentro de campo e fora de campo. Queria que tu falasse desse comportamento do torcedor, o que dá uma tranquilidade maior para tocar o jogo e mexer no time, né? Igor, às vezes alguns torcedores me conhecem na rua e vêm conversar comigo, como é o caso de hoje. Fui cortar o cabelo, né? Fui lá na barbearia Barba Mais, Rafael Simas, uma pessoa e torcedora única, é ele que corta, inclusive, os cabelos nossos, todos aqui dos atletas, e é uma pessoa muito sensata. E ele tem vindo em todos os jogos, ele só não vai em jogo longe. E ele disse o que você falou, por isso que eu citei, justamente dizendo assim, pô, como o torcedor tá bem, como eles estão em ordem, tá confiante, é saber que lá vai ver um bom jogo, e saber que nós podemos ganhar. Então tá muito gostoso de ver tudo isso, professor. Eu encontrei o Mega ontem aqui também no estádio, e o Mega falando que vai ser uma das maiores passeatas que vai ter aqui em Itajaí de torcida, no domingo agora. Saindo da sede, ele acha que vai ter uma aglomeração enorme de pessoas. Então isso já mostra a confiança que está na equipe, a maneira que eles estão enxergando a gente. E você falou uma coisa que foi raro mesmo e eu notei. Porque todas as vezes que eu estou ali eu escuto, né? Vaguinho, tem que trocar, põe esse, põe aquele, tira esse. E nesse jogo não. E a hora que eu chamei para entrar o Alex hoje, todo mundo já mostrou uma euforia grande com a entrada, né? Talvez do Alex, depois de alguns outros, Claudinho mesmo, na última substituição. Então tá assim, uma sinergia muito boa. E isso para nós é importante, traz confiança para nós. Mas quem faz isso é os atletas dentro de campo, para transmitir para eles isso, transmitir que está honrando a camisa, está suando por eles, correndo por eles, querer a vitória. Então isso está muito bonito, eu espero que continue assim, dentro de campo nós vamos dar o máximo, Ingo. É o que eu mais peço para os atletas, cara, honrar essa camisa, jogar, fazer o bonito, mas jogar por eles. Só tem uma maneira deles vingarem na carreira deles, é com resultado, é classificação, tendo acesso. Então essa é a busca incessante desse grupo que aqui está. Vaguinho, a gente pode ver alguma atualização nessa semana em relação ao Marcílio no mercado de transferências, em relação a uma possível contratação para reforçar o elenco e também já deixar o convite para os torcedores comparecerem no estádio nesse domingo? Desde que eu cheguei aqui, nós estamos no mercado, atrás de algumas peças. Existem várias situações, o Ingo me fez essa pergunta também aí, atrás aí. Se a situação era financeira ou era o perfil, o que era? Continua a mesma resposta. Muitas das vezes tem algum atleta que a gente entende que poderia ser bom, financeiramente está inviável.
Tem alguns outros que, bons atletas, tá em baixa, mas está muito tempo sem jogar. Então não é o momento para trazer. Principalmente numa maneira que nós estamos, no momento que nós estamos. Então, para encaixar essa peça está difícil. Não tem nenhum nome, não tem nenhum. Mas não deixa de estar atrás. O Rafael também a todo instante. Toda hora nós estamos conversando sobre algum atleta, olhando link, vídeo de alguns, mas não tem nada por enquanto. E se por acaso não aparecer, é aquilo que eu tenho dito. Se vocês olharem para trás, vocês vão ver na montagem que nós estamos no treinamento. Nós estamos aperfeiçoando e tentando resgatar o melhor de cada um e aperfeiçoar. Muitos atletas aqui estão melhorando muito do que estavam. Não está ainda no seu melhor momento. A gente espera que agora, entre 2, 3 semanas, nós possamos, esses que aqui estão mesmo, dar uma resposta maior ainda. Mas no momento nós não temos ninguém no mercado assim, em ponto de estar chegando, não. E o recado para o torcedor é que venha, cara. O que eu mais quero é isso, lotar aqui uma casa aqui que a gente consiga. Nós não chegamos na casa de 5 mil ainda esse ano, coisa que a gente sempre tem. Vamos ver se a gente consegue ter 5 mil pessoas a mais aqui para essa decisão que nós temos aqui no domingo. Durante essa preparação para o jogo classificatório, o professor tem priorizado parte técnica, física ou até o emocional dos atletas? Tudo, cara. Principalmente o mental, né? Eles entenderem que eles podem, entender que nós temos condições, que cada um confia em si. Então agora a parte tática, eles já entenderam. A técnica, é isso que eu acabei de responder. Melhorar cada treino, cada eles confiarem mais. E o mental, eles entenderem que o Marcílio pode e que nós vamos buscar o acesso. Vaguinho, agora enfrentar a equipe do Guarani de Bagé, que para eles só a vitória interessa, nenhum outro resultado faz com que eles possam ainda se classificar. A primeira vez que você vai estar enfrentando na carreira o treinador William Campos, também, que é um treinador muito novo, e desta vez sem o seu zagueiro titular, Bruno Cardoso, que foi expulso no último confronto contra a equipe do São Luís de Juí. Qual postura você imagina que essa equipe que venha lá de Bagé venha adotar, até mesmo um time que vem bastante descansado? Chegaram ontem na cidade de Itajaí, já se preparando para este confronto. Primeiro eles fizeram o correto, né? É a chance de uma classificação, então ele tem que usar de tudo. Então ele já trouxe antes, vai descansar, adaptar aqui a tudo que tem que ser adaptado ao clima e principalmente criar um clima de decisão, né? Que é o que eu também tento fazer. Então ele vai ter que, em primeiro momento, se resguardar demais da equipe do Marcílio e tentar a todo instante explorar a um contra-ataque, explorar a bola parada. Vaguinho, como tu chegou falando na coletiva, de goleiro para goleiro. Tu tem o Rafael Martins aí, que está pronto para estrear. E todas as outras posições tu já fez as alterações. De que forma tu pretende usar o Rafael Martins? Pode ser já no próximo jogo? Nesse jogo agora aqui, não. Pode até entrar durante a partida ou tal, mas não. Mas talvez lá contra o São José colocá-lo sim, para que a gente possa conhecer ele também entrar com a camisa. Tomara que a gente já esteja classificado, esteja tudo em ordem, tudo tranquilo, para que a gente possa também poder observar. Joguei já contra o Rafael, quando ele estava no Brasil de Pelotas, e conheço ele há muito tempo, mas nesse momento assim ele estava muito tempo fora, e ele veio, ele estava aí mais de um mês também sem atuar. E nessas 3 semanas aí, ele está com o Samuel, nosso treinador de goleiro, tem treinado bem, mas não é a mesma coisa. Então eu acredito sim que ele vai ter a oportunidade dele, mas de entrar jogando nesse jogo agora contra o Guarani, não. Vaguinho, o senhor podia falar para nós como está um pouquinho o clima dentro do vestiário? Como está o clima, o foco para essa partida contra o Guarani? Sem euforia, mas de confiança. Todos os atletas estão muito confiantes. É lógico que depois de alguns resultados fora, como nós buscamos, jogando bem contra o Joinville e jogando bem contra o Barra e tendo a vitória e jogando em casa agora, eles estão assim muito confiantes e já entenderam o momento que o Marcílio está e não quer desperdiçar e não quer deixar de aproveitar o momento, não. Eles estão bem.